que eu li um tempinho atrás, né? Porque ninguém disse isso antes. E aí eu fazendo aí a minha revisão, né? Que é a forma que eu gosto muito de estudar os meus livros aí, me chamou bastante atenção aqui a segunda parte, né, do livro, que ele é, o título dele, né, sobre a motivação. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aí esse tópico, né, motivação, né. Então, a motivação, né, muitas vezes a gente quer utilizar dela para realizar coisas na nossa vida, né? Mas é natural que na vida do ser humano aí a motivação ela tenha altos e baixos, né? Não é nenhum problema que a gente tenha, mas sim é totalmente natural, né? Então a gente não, como ela tem altos e baixos, a gente não pode ficar dependendo da motivação para fazer todas as coisas da nossa vida, né? O nosso cérebro, ele sempre trabalha captando informações do nosso meio ambiente, né? E também do nosso corpo para utilizar, para entender o que está se passando, né? E aí a gente pode utilizar dessa expertise aí do nosso cérebro para aprender a lidar com as situações do dia a dia e aí favorecer que a motivação apareça de forma mais constante na nossa vida, né? E aí tem duas principais formas que a gente consegue criar ou manter a nossa motivação, né, que o livro ensina. A primeira seria realmente conseguir cultivar esse sentimento de motivação, né? Porque com pequenas transformações aí, pequenos sentimentos, pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, a gente consegue ali dar uma hackeada no nosso cérebro, né? E aí a gente consegue sentir essa motivação de forma mais fácil, através da cultivação dele, né? Da energia. E uma segunda forma seria você aprender a fazer as coisas que precisam ser feitas sem você ficar dependendo aí dessa motivação. E falando da motivação, né, a gente também precisa falar aí o que seria o contrário, né, que seria a procrastinação ou a anedonia. A procrastinação é quando a gente fica enrolando aí para fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Ela é natural, todo ser humano aí acaba tendo momentos de procrastinação ou atividades que a gente procrastina, né? Por achar chato, por diversas coisas, né? Já a anedonia é quando a gente não quer fazer as coisas que antes a gente gostava de fazer, que antes a gente sentia prazer em fazer. Então são duas coisas aí que a gente precisa estar de olho bem aberto para entender o que é. Se é só uma procrastinação aí, que você está aí se enrolando para fazer, ou então é uma anedonia. Então quando a gente evita de fazer coisas aí que são importantes, que a gente fica aí só esperando a motivação aí aparecer, a gente pode ter grandes problemas, né? Porque primeiro a gente deixa de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Que aí pode causar grandes danos na sua vida. Como também por ficar esperando aí a motivação, né? Sendo que a motivação, muitas vezes, ela surge da nossa ação. Então, a motivação, normalmente, ela é um subproduto da nossa ação. A gente precisa começar a agir para começar a ver como aquilo é bom para nossa vida e aí a gente se sente mais motivado e quer continuar fazendo aquela ação, né? Então, por isso que é muito importante a gente entender isso aí, que a motivação normalmente ela vem da nossa ação. Nosso cérebro ele fica ali tentando sempre ler aí como é que a gente está se sentindo, né, para poder entender, né, como é que a gente está. Quando a gente faz alguma atividade mesmo desanimada, a gente consegue desencadear reações tanto biológicas quanto emocionais no nosso corpo, né? O que vai acabar criando a motivação e vai facilitar aí a realização das atividades. Se você começa a fazer aquilo que você sente que gostaria de fazer, a probabilidade do seu corpo, do seu cérebro querer fazer a atividade e fazer com que ela seja mais fácil de fazer porque você está motivado é maior. Então, por isso que é tão importante a gente fazer as coisas mesmo quando a gente está desanimado. E a procrastinação, ela normalmente é desencadeada devido a algum estresse ou algum incômodo. Já a adenomia é uma reação aí que tem alguma coisa em nós que não tá legal, né? E aí a procrastinação a gente percebe, né, que ela é do incômodo ou do estresse, porque normalmente ou é alguma coisa que a gente não quer fazer, que a gente entende que é chata, ou então é alguma coisa que vai trazer alguma alteração na nossa vida e aí a gente fica um pouco de medo, um pouco estressado de fazer essa atividade, né? E aí eu quero compartilhar com vocês aí 5 formas aí de a gente tentar alimentar um pouco a nossa motivação para fazer com que as coisas sejam mais fáceis, né? Sendo a primeira aí de movimentar o corpo, né? Então, quando a gente faz atividade física, geralmente o nosso
corpo aí desencadeia reações, né, que tem a tendência de nos deixar mais motivados. E aí a gente precisa sempre conseguir ter uma rotina de exercícios físicos na nossa vida, né? Então você não precisa fazer atividades físicas longas e pesadas. Só o fato de você fazer atividades leves e de tempo curto até mesmo, ela vai já te ajudar a você ter uma maior motivação aí para fazer as coisas que você precisa. A segunda coisa é ter sempre o seu objetivo aí em mente, né? Muitas vezes a gente tem as nossas metas, os nossos objetivos, a gente vai lá, senta em algum momento aí do nosso ano, da nossa vida, né? E aí define objetivos e metas que a gente gostaria de conquistar. E aí a gente coloca lá no papel, no caderno, guarda numa gaveta e esquece, né? Então uma forma da gente sempre tentar se manter motivado é ter os seus objetivos e metas aí sempre em vista, sempre em mente, né? Então é muito importante, por exemplo, você fazer uma agenda com você mesma de uma vez por mês, uma vez por semana ou uma vez no semestre, você sentar e observar o que você tem de objetivo e meta, se você está conseguindo conquistar elas ou não. A terceira coisa, né, é começar pequeno. Então, quando você pega uma grande meta, né, ela te assusta, porque muitas vezes você não sabe como começar, você acha que é muito difícil, você acha que você não consegue, ou você não tá tão afim de fazer. E a partir do momento que você quebra essa grande coisa em pequenas coisas, você sente que é mais fácil de fazer, você não sente tanta dificuldade, você não fica tão estressado, e você também consegue perceber o caminho que você está trilhando. Então você consegue ver a sua evolução. Por isso que é tão importante você pegar, por exemplo, um grande projeto e quebrar ele em pequenos. Um exemplo seria lá, sei lá, você quer emagrecer e ficar aí bonita, né, pro verão. Então, quebra aí, né, essa sua meta em pequenos objetivos, né? Então, o objetivo pode ser, fazer exercício físico 3 vezes na semana, ir numa nutricionista e conseguir seguir o plano de alimentação dela. E aí você consegue toda semana, né, ver se essas pequenas metas aí que você se propôs, você está conseguindo fazer. E se você estiver conseguindo fazer, né, você vai ver que você vai tendo uma evolução aí ao longo do tempo, né? E a gente enxergar a evolução que a gente tem é muito importante para a gente conseguir se manter motivado, né? É geralmente o que faz a gente se motivar mais ainda para conquistar aquilo que a gente quer. O quarto ponto aí para tentar manter a gente mais motivado, né, é resistir à tentação. Então, quando a gente quer fazer uma mudança na nossa vida, quando a gente quer alterar alguma coisa ou começar a fazer alguma coisa nova, né, a gente tem a tentação de não fazer aquilo, né, que aí tá muito relacionada com a procrastinação. E isso aí tá totalmente relacionado com o estresse, né? E aí, para conseguir contornar tudo isso, a gente precisa fazer o quê? Controlar o nosso estresse. E para controlar tudo isso, a gente precisa desenvolver o nosso autocontrole, né? Que quando a gente desenvolve o autocontrole, a gente consegue criar barreiras aí pra gente não cair na tentação aí de não fazer as coisas. E a forma mais eficaz de você contornar aí, principalmente o estresse, é você aprender formas de você conseguir acalmar tanto a mente quanto o corpo, né? Porque é a partir dali que vai desencadear aí o estresse e a sua tentação de não fazer as coisas que precisam ser feitas. Além disso, o estresse ele impacta a forma que a gente toma as decisões, as coisas que a gente faz no dia a dia e vai ser um grande obstáculo aí para você conseguir fazer as coisas da forma que você tanto quer. E a quinta coisa aí que você pode fazer para tentar aumentar um pouco mais aí essa motivação é mudar a sua relação com o fracasso. A forma assim que acaba com essa motivação rapidinho é você ter medo de fracassar. Porque quando a gente tem medo de fracassar, a gente fica só com aquelas perguntinhas na nossa cabeça, né? Ai, se eu fizer e não der certo? Ai, porque eu tenho vergonha de fazer uma coisa, eu vou ter vergonha dos outros. Então, quando a gente fica com esse medo de fracassar, com essa autocrítica com a gente mesmo, a gente acaba que não faz as coisas, né? Então a gente precisa tentar ser menos autocrítico consigo mesmo, né? Para que a gente faça as coisas de uma forma mais leve e sem ter medo, sem ter vergonha. Sempre lembrar, né, que, por exemplo, como que eu trataria uma amiga minha que estivesse tentando fazer o que eu gostaria de fazer.
E outra forma também de pensar, né, para você tentar contornar aí esse medo do fracasso, né, é você pensar o que eu vou perder, né, se eu não fizer aquilo que eu quero. O que eu vou perder na minha vida, sabe? Às vezes, olhar dessa forma, o que você vai deixar de ter, te ajuda também a ter um pouco de mais de motivação. E aí eu quero deixar com vocês a mensagem final, né? Que a motivação, ela não é uma habilidade. Mas a gente consegue fazer essas coisas que eu acabei de citar para vocês, para tentar manter ela sempre mais alta com a gente, né? E a motivação, ela é um subproduto da ação. Então a gente precisa agir para conseguir se manter motivado. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha também com pessoas que estão precisando aí ter mais motivação na sua vida, né? E até mais, pessoal!